Fala, gente, tudo bem? Todo mundo já entrando, muito obrigado aqui. Deixa eu colocar aqui as informações da live já, técnicas e caminhos para se desenvolver. Deixa eu colocar aqui já no post aqui para todo mundo. Aqui, deixa eu colocar já para fixar já aqui a informação. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo está entrando já, muito bacana mesmo. Aqui, pronto, técnicas e caminhos para se desenvolver. Deixa eu ver se minha convidada aqui já está entrando. Por favor, gente, já vai mandando um sinal, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Se já está tudo certo aqui, manda um sinal se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem aqui. Já, deixa eu colocar aqui. Já estou organizando todas as informações já. Aqui logo mais já vamos começar aqui. Vamos ver, já está todo mundo entrando aqui. Por favor, gente, já vai mandando um sinal se vocês estão me ouvindo bem aqui. Só para a gente ter certeza que está tudo certo. Ótimo, gente. Boa noite aí para todo mundo. Já vou liberar a convidada que já consegue entrar aqui. Muito bom, gente. Que legal, gente, a quantidade de gente. Fala, Carol, tudo bem? Ei, Baza, como é que você tá? Tudo ótimo? Tudo bem, e você? Tudo bem. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Que honra ter Baza, você obrigada aqui a na minha você por me live. convidar. Nossa, uma honra É, falar contigo. eu Tô tô muito aqui, né? feliz. Tô muito feliz mesmo. Aqui, deixa eu organizar aqui. Agora eu tô chique, eu virei blogueiro, eu tô até com um tripé aqui para segurar meu celular, com Ok, luz aqui. eu tô Mas toda segurando hora ele ele no cai. computador, assim, no laptop. Sabe quando você deixa o laptop assim? Então, o meu eu tô aprendendo a mexer, toda hora ele cai aqui. Eu vou ver se ele se comporta aqui direitinho. Mas, gente, Tá. primeiramente, muito obrigado aqui todo mundo, assim, pô, que presença, aqui mais de 300 pessoas já na live. Aprendi que a hora que começa uma live, gente, eu vou pedir para vocês darem um coraçãozinho aqui no canto de baixo, que eu descobri há pouco tempo que quando as pessoas que estão na live fazem isso, isso acaba gerando aí muito mais Lead, né? informação para outras pessoas seguirem. Então agora estou blogueiro aqui, por favor, gente, manda um coraçãozinho, obrigado, valeu. Encaminha também, por favor, para 5 amigos que vocês acreditam que deveriam estar nessa live com a gente, porque eu estou muito feliz, gente, porque há muito tempo já eu vinha fazendo algumas lives e eu sempre tive a oportunidade de ser convidado por muita gente bacana, só que eu era o entrevistado. As pessoas escolhiam um assunto, sempre assuntos muito bacanas, e eu acabava respondendo. Então, eu acabei tendo, Carol, a ideia de falar assim, não, peraí, gente, acho que as pessoas estão começando até a ficar meio de saco cheio de sempre eu sendo entrevistado. Às vezes eu ficava com a sensação que eu estava falando a mesma coisa, e eu falei, não, vamos fazer diferente. Vou aproveitar o grupo lá do Telegram, que dá para você colocar a enquete. Vamos jogar lá uma pergunta, o que as pessoas gostariam de tema, porque se é uma coisa que, modéstia à parte, um Headhunter tem, é um bom networking, para escolher a pessoa certa para estar com ele aí, para falando vários Ô, assuntos. Baza, olha a responsa que você bota em cima de mim, cara. Estou crescendo a expectativa, hein? E aí, dentro dessa dinâmica, poxa, o pessoal escolheu técnicas e caminhos para se desenvolver, então acho que é um tema super relevante para os dias de hoje. E, Carol, antes da gente começar, queria aproveitar para deixar você super à vontade aí para se apresentar. Fica à vontade aí para o pessoal te conhecer rapidinho. Tá bom, obrigada. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz que as pessoas têm essa vontade de aprender, né, de querer conhecer mais técnicas e caminhos para o desenvolvimento, né? Eu sou a Caroline Gonçalves, a Carol. Trabalho em recursos humanos há 17 anos, sou psicóloga, fiz alguns MBAs, eu estou fazendo uma pós-graduação agora em startups e future management. Eu não paro de aprender, eu gosto muito, né? Eu não sou consultora, mas a parte de desenvolvimento sempre foi muito forte em mim, né? Eu passei aí por grandes empresas como PepsiCo, Vale, Indymill, então
a área de desenvolvimento e de liderança, para mim, sempre foi uma área muito gostosa para eu aprender. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer poder dividir um pouquinho do que eu sei, né? E assim, o que eu sei, pessoal, é de curiosa que eu sou, de incessante estudiosa. Então, vai ser um prazer poder dividir um pouquinho desse conhecimento e trocar esse conhecimento com você também, Basa. Muito bom, Carol. E ó, eu vou tomar a liberdade de comentar como é que a gente se conheceu, hein? Porque eu acho que é uma história super bacana que diz muito dos dias de hoje, gente. Há mais ou menos acho que uns 2 anos, né, Carol? Talvez um pouquinho menos. A Carol me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou: Bazar, estou montando um grupo no WhatsApp com líderes de RH, líderes de pessoas que falam sobre liderança. Você não quer participar? A minha ideia é compartilhar material, enfim, trazer muito da informação que eu estudo. E aí, cara, no primeiro momento eu falei, pô, o que será que será? Vai ser mais um grupo de spam? Já tem o grupo da família de Bom Dia aqui. Na época talvez não era tão divulgado essa dinâmica de você ter grupos para compartilhar informação, grupos bastante focados. Eu falei, Carol, vambora. Na dúvida, vamos conhecer esse grupo. E aí eu confesso que eu fiquei tão feliz de participar desse grupo, é tanta informação que é divulgada, que num determinado momento, uma jornalista da minha rede de relacionamento do Valor Econômico estava fazendo uma reportagem sobre grupos de WhatsApp que estavam sendo criados. E ela me ligou e falou, Baza, você não quer falar? Eu falei assim, olha, eu posso falar como usuário, mas eu vou te indicar a pessoa que criou um grupo que eu acho fantástico. E aí foi aí que a gente acabou se conhecendo um pouco mais, que eu indiquei a Carol. E teve um outro ponto também super interessante, gente, para quem gosta do meu grupo do Telegram, eu já vou avisando que uma das minhas grandes fontes aí para enviar esse conteúdo é a Carol. Então, esse também é um dos motivos de eu puxar ela aqui para essa live. Mas só antes de eu começar a fazer a primeira pergunta para a Carol, não vou dar uma de Faustão aqui, de não deixar o convidado falar, fiquem tranquilos. Mas é um ponto que eu acho que é muito importante. A gente vai falar de muitas técnicas, muitas dicas que a gente quer deixar para vocês. Mas algo que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu costumo dizer, gente, que quando você faz um curso, você faz uma formação, ou qualquer tipo de forma de adquirir conhecimento, formação não é garantia de conhecimento, conhecimento não é garantia de resultados. Tanto que aqui no Brasil, algo que eu critico muito, vocês já devem ter me ouvido falar disso, é que a gente tem só 3% da população que fala inglês, mas tem uma informação que o Brasil é um dos países com o maior número de ofertas de curso de inglês por habitante. Então, com tanta oferta, por que tão pouca gente fala inglês? Então, tem alguma coisa de errado na forma como a gente está absorvendo conhecimento, da forma como a gente está colocando aqui. Estou vendo que o pessoal está falando do áudio aqui, gente. Eu vou colocar o fone de ouvido que eu acho que fica melhor aqui, que as pessoas estão falando que talvez não está tão bom aqui. Deixa eu ver se fica um pouquinho melhor aqui. A gente faz ao vivo aqui, vamos ver se fica mais fácil também do áudio. Gente, obrigado pela dica aqui. Vou colocar o foninho de ouvido aqui. Acho que... Pronto. Acho que estão me ouvindo bem agora, gente? Está melhor? Ficou sensacional. Nada como a tecnologia, vamos lá. E aí, como eu estava comentando, gente, o conhecimento ele tem que ter muito cuidado como é que a gente transforma isso depois, esse conhecimento em resultados. E algo também que eu queria muito puxar com vocês aqui, a gente vai falar muito de conhecer, de puxar informação, mas tem uma estatística que eu adoro falar, é que a mesma pessoa no estágio do pré-burnout, para o outro extremo, que é quando ela está no estado de flow, quando ela está conectada, quando ela está no ápice da performance, a mesma pessoa chega a ser até 5 vezes mais inteligente. Então, o recado que eu queria passar aqui para vocês, gente, a gente está num momento super desafiador. Eu não tenho a menor dúvida que o mundo vai mudar muito da forma como a gente conhece, seja modelos de trabalho, seja em profissões, seja em áreas. Então, a gente tem que aprender muito, mas se a gente não estiver bem, as coisas não vão acontecer do ponto de vista de adquirir conhecimento. Tem inclusive um artigo de Harvard que eu vou mandar lá no grupo do Telegram, de um dos professores que eu mais admiro, ele conversando hoje sobre o papel do líder. Um dos pontos principais é de saber cuidar de si mesmo para poder oferecer algo para o seu time, né? Como colocar máscara de oxigênio. Primeiro você coloca em você, depois queira colocar nos outros. Então, nesse artigo, a gente está falando de uma universidade como Harvard, falando da importância do sono, de uma boa alimentação, de você efetivamente cuidar dos seus relacionamentos, enfim, vamos cuidar da máquina, vamos cuidar da gente
para depois a gente efetivamente buscar adquirir o conhecimento, porque da mesma forma como possivelmente o seu celular não deixa você baixar um novo aplicativo quando você tem menos de 20% da bateria, certo? Corpo é a mesma coisa, se tiver com pouca bateria não vai adquirir novo app. Mas já falei demais. Carol, vou passar a bola para você já com a primeira pergunta, hein? Vamos lá. Muita gente fala de autoconhecimento, né? Que a pessoa precisa se conhecer para poder se desenvolver. Como que eu faço para me conhecer melhor? O que você pode trazer aí de pontos para a gente? Tá. Eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo para o nosso desenvolvimento, né? Ele ajuda em tudo, inclusive nas nossas relações, né? Então, tem 3 formas que eu acho que são bem... que fazem muito sucesso para quem quer se desenvolver. A primeira delas é feedback, né? Tenha feedback, peça feedback, né? Peça feedback para os seus colegas, peça feedback para o seu chefe. Ah, mas eu não estou trabalhando. Peça para os amigos, peça para a família. Peça feedback nos stories do Insta. Me defina em uma palavra. Pronto, é um feedback, né? E fazendo terapia, né? Acho que terapia é um ótimo caminho para se conhecer, para se autodesenvolver. Então, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, mais eu estou preparada para me relacionar com o outro. Então, menos me dói o que as pessoas falam, mais eu consigo ter foco no que eu quero, mais eu me encorajo, mais o conhecimento das pessoas não me diminui, porque eu me conheço, eu sei meus pontos fortes, eu sei as minhas fraquezas, né? Mais os feedbacks me fortalecem, tanto os positivos quanto os negativos. Então, o autoconhecimento, na minha opinião e na minha experiência, é o melhor caminho para a entrada do conhecimento geral, né? Do conhecimento que a gente vai ter daí no trabalho, enfim, nos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. E você sabe que o feedback ele tem um ponto super interessante, Carol, que eu acredito, que é demonstrar vulnerabilidade. Por algum motivo, a gente, em determinado momento que a gente cresceu, depois que a gente chegou na fase adulta, parece que a gente se cobra para ser perfeito, mesmo sabendo que é impossível ser perfeito. Então, você buscar o feedback é você partir do princípio que você não é perfeito e que você vai ouvir o feedback como um presente, né? Porque é um ponto que... sempre agradece. É sempre agradecer. E um ponto que eu gostaria muito que você desse uma dica. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não, eu quero feedback, mas eu não concordo com o feedback. O que as pessoas estão falando não é certo, porque elas não me conhecem direito. Então, por isso que elas estão dando feedback assim. O que você fala para pessoas que eventualmente tenham esse mindset? É interessante porque o feedback não é aquilo que você é de fato, mas aquilo que você passa para as pessoas. Então a pessoa fala para você, por exemplo, olha, eu acho você arrogante algumas vezes. Não, mas eu não sou arrogante, eu nunca fui arrogante, minha mãe não diz que eu sou arrogante. Mas naquele momento, em algum momento, para aquela pessoa, você é arrogante. Então é um ponto de atenção. Todo feedback é um ponto de atenção, né? Não que o feedback não é uma afirmação do que você é, mas uma percepção do que as pessoas acreditam que você seja, né? Logicamente que o melhor feedback é aquele que começa assim, Baza, eu percebo que você, naquela determinada situação, ou eu percebi, né? Às vezes eu sinto, mas não é todo mundo que tem esse traquejo e esse manejo de dar feedback. Então, assim, sempre vejam, pessoal, como lado positivo. Sempre vejam feedback como uma oportunidade de se reinventar para aquela pessoa, né? E o comportamento que pode estar sendo percebido por ela, pode estar sendo percebido por outras pessoas. Então, é um comportamento, muitas vezes, repetitivo. E ele fica numa zona que a gente chama de zona nebulosa, né? Que é aquela zona que a gente não tem conhecimento. Então, feedback é um presente, né? Então, quando a gente recebe um feedback, seja ele positivo, construtivo, né? Não destrutivo. Destrutivo, não, mas construtivo, um feedback, mesmo que ele seja negativo, eu acho que a gente tem que agradecer, porque ele é um presente, né? Bem como o Baza falou. Não, e o ponto que eu falo, talvez se você não concorde com o feedback, a recomendação que eu dou é anota esse feedback para você não esquecer dos detalhes que você recebeu e vá buscar mais pessoas.
Porque se talvez uma pessoa só ficou com essa percepção, então talvez pode ser que você deixou só essa imagem para uma pessoa, então até mais fácil de corrigir. Agora, feedback também tem um negócio, onde tem fumaça tem fogo. Se você está ouvindo de algumas pessoas é porque tem um ponto de desenvolver. E Carol, ainda falando de desenvolvimento, algo que eu sempre recebo de perguntas, eu queria muito a tua opinião. Como eu descubro o meu propósito, né? Como é que eu faço para encontrar essa palavra aí, esse oásis que tanta gente está sempre buscando? É isso, né? O que eles comem, aonde vivem, né? No National Geographic, a gente vai achar eles. Como se reproduzem? Bom, pessoal, propósito é o sentido de ser. Né? Primeiro vamos colocar aí a epistemologia da palavra, né? Agora fugiu a palavra. O porquê da palavra. É sentido de ser. Né? Então, assim, propósito é aquilo que faz você acordar todos os dias. Como eu acho o meu propósito? Pessoal, não é tão fácil, mas algumas perguntas ajudam bastante a gente encontrar meu propósito. Uma das perguntas que eu sempre faço para as pessoas é assim, ó. O que eu gosto de fazer? O que eu realmente gosto de fazer? Que eu não tenho esforço, eu faço com prazer, eu faço bem. Uma coisa que eu sou foda. Essa é a palavra. Qual é essa mesma coisa que eu faria gratuitamente? Que eu faria sem me pagar nada? Que eu faria com prazer? E, ainda, essa mesma coisa que eu posso cobrar para fazer, né? Então, assim, o que eu faço por prazer, o que eu faço gratuitamente e o que eu posso cobrar, o que eu cobraria para fazer, porque agrega para alguém alguma coisa. Esse é o seu propósito, cara. Esse é o seu propósito. Então, assim, tem que ter muito claro o propósito, porque é ele que faz você tomar as decisões que vêm. E as escolhas, né? Porque quando a gente toma uma decisão, necessariamente a gente diz não para um caminho, né? Então, quando você tem certo seu propósito, isso te ajuda muito na tomada de decisão da sua vida. E muitas vezes assim, gente, concordo muito com o que a Carol está falando e começa com a seguinte reflexão. O que você faz que você não vê a hora passar? Né? Então, acho que daí já começa a te dar uma pista importante. Assim, o que você não vê a hora que você vê já passou. A partir daí você separa o que não é propósito, por exemplo, eu gosto de beber Negroni, aí eu não vejo a hora passar, mas isso não é propósito, né? Mas, então, você pode deixar você não pode cobrar para fazer isso, pô. Então. Mas tirando esse outro lado também do que é hobby, do que é lazer, muitas vezes você vai encontrar muito desse aqui. E uma coisa que eu tenho muito comigo, muitas vezes a gente também complica demais. O ser humano, ele precisa ser reconhecido no ambiente que ele está. Então, parte do propósito também vem, não só por você gostar de fazer, mas você se sentir bem, porque as pessoas reconhecem que o que você faz a diferença no meio. Então, isso também é um ponto importante. E elas pagariam para te ouvir, para te ver atuando. Então, isso daqui faz também um grande aspecto muito relevante aqui nos dias de hoje. Legal, é isso mesmo. Esse é propósito. Esse é propósito. Carol, outro ponto também que sempre me perguntam. É possível desenvolver um ponto fraco? Olha, eu costumo dizer que desenvolver ponto fraco é dar murro em ponta de faca, né? Eu vou dar um exemplo. Todo ponto forte nosso, ele necessariamente tem como ônus um ponto fraco. Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente planejada, que gosta das coisas muito organizadas, que tem as coisas, quando você pergunta, ela sabe onde está, ela tem aquele planejamento lindo, o que ela vai fazer, quais as fases. Então, qual é o ponto forte dela? O planejamento, né? Concomitante a isso, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, né? Simultaneamente, o ponto fraco dela ela não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É difícil para ela lidar sob pressão. Ela não tem aquele freestyle, né? Então, ela vai desenvolver isso? Não, o ponto forte dela está aqui. Ela nunca vai ser essa pessoa que gosta do imprevisível, gosta de ter pouco tempo para fazer as coisas, né? Agora,
esse ponto fraco sempre vai ser um ponto de atenção dela, né? Então, eu acho que o ponto forte que a gente tem que desenvolver, deixar ele excelente. Mais uma vez, eu vou falar um palavrão aqui, ser foda nele, né? E esse daqui, que é o ponto fraco, ser sempre o seu ponto de atenção. Você vai lidar com ele, você vai ter que aprender a lidar com ele. Até porque a gente não tropeça no ponto forte, a gente faz tropeços no ponto fraco. Então, por isso que sempre atenção nele. Então, é isso que muitas vezes repete, repete, repete. Por isso eu não sou promovido, por isso eu não sou contratado, por isso eu não consigo mudar de lugar, por isso eu cometo os mesmos erros o tempo todo. Então, assim, atenção para o seu ponto fraco. Mas é uma ilusão, Baza, falar que você consegue desenvolver ele. Você desenvolve, sim, os seus pontos fortes. Esse você tem que tornar excelente. E eu gosto da forma como você coloca do ponto de atenção, porque muitas vezes as pessoas pegam só metade da explicação dizendo, como eu não desenvolvo o ponto fraco, eu foco no forte e o fraco o cara deixa de lado e aí tropeça ainda mais, né? Eu costumo dizer que a atenção no ponto fraco é para que ele não te atrapalhe. Esse é o conceito. Porque se o ponto fraco te atrapalha, muitas vezes o forte vai te alavancar, vai te dar oportunidades e o ponto fraco ele te destrói. Então aí é onde o cuidado que você precisa ter, que é muito importante. Lembrando que esse para mim é um dos principais erros de gestão que eu vejo hoje. O gestor ele fica só mirando e martelando no ponto fraco, mirando e martelando no fraco, mirando e martelando no fraco. E o forte, quando dá tempo, ele dá um feedbackzinho só para dar uma amenizada nas porradas que ele dá no fraco. E aí depois ele reclama que o funcionário não se desenvolve, ele reclama que o funcionário está desmotivado, enfim, e da conexão que não existe. Então aqui também é um ponto muito importante para a gente ter em mente em relação aos nossos liderados, em como a gente potencializa, né? E aí é um pouco da fórmula da performance que eu falo bastante, que para mim a fórmula até hoje de tudo que eu estudei, performance é igual a talento menos interferência. Então, como que a gente potencializa o talento e diminui a interferência? Lembrando que interferência pode ser, sim, desmotivação, problema com pares, mas interferência pode ser também o seu ponto fraco, né? Batendo ali na porta e te atrapalhando. E, Carol, tenho mais uma pergunta aqui para você. Do ponto de vista de testes, né? As pessoas sempre me perguntam sobre testes comportamentais, testes vocacionais, e a sensação que muitas vezes passa é que as pessoas estão querendo, ao invés de toda essa jornada do autoconhecimento, buscar um teste que fale no que ela é boa, no que ela é ruim, qual profissão ela deveria ter, com quem ela deveria casar, os amigos que ela deveria deixar de lado. Parece ter um teste mágico. Eu não conheço, eu sei que você também não conhece, mas comenta um pouquinho tua visão sobre tantos testes que existem, aonde eles podem ajudar, os cuidados que a gente pode ter. Tá. Os testes, pessoal, são mapeamentos, mas ele não é verdade, né? Não é uma verdade absoluta. Eu acho que você precisa ler qualquer autoconhecimento, qualquer assessment que você faz com um ar de critérios, né? Com um ar de criticidade também, né? Porque os testes são muito fáceis de ser manipulável, né? É fácil manipular um DISC, por exemplo. Então, a gente precisa ver isso com bastante atenção. Não quero entrar na sua seara, mas, por exemplo, num processo seletivo, acredito que os headhunters estão preparados para olhar, por exemplo, para um teste e saber que aquilo não é verdade absoluta, né? Que aquilo precisa ser checado numa conversa, numa experiência, no histórico de vida daquelas pessoas. Agora, só testes não faz você se conhecer, pessoal. Não faz você se conhecer. Não é assim. Eu acho que assim, aqueles pontos que a gente falou lá atrás te ajudam muito. Agora, eles ajudam? Claro, eles ajudam. Mas não são... são testes muito mais de comportamento, não é teste de personalidade, tá? Porque um teste de personalidade, como o Rocha, por exemplo, é um teste psicológico, é um teste das manchas, esse mapeia a sua personalidade. Mas os outros vai mapear mais o seu jeito de liderar, os seus valores, os seus sabotadores, né? Mas eles não são verdades absolutas, porque muitas vezes é aquilo que a gente acha da gente, mas não necessariamente o que a gente passa para as pessoas, né?
Sem dúvida nenhuma. E um ponto que você colocou também, Carol, dos entrevistadores, mas vale não só para o entrevistador, mas também para a pessoa e para os líderes que vão receber os testes. Esses testes, algo que eu vejo muito também, as pessoas não foram treinadas para ler o teste de maneira adequada. Então, muitas vezes você pega ali aqueles testes que mostram no que o profissional ele tem a tendência a ser melhor e o que ele não tem tanta habilidade. E aí eu já peguei em casos de processos seletivos do líder olhar e falar assim, não, mas ele não tem todos acima de 8, eu não quero, né? Então, assim, o negócio você fala assim, cara, ninguém é perfeito, não existe isso, né? Então, essa inabilidade extrema de ler é algo muito ruim. E aí o pessoal está colocando, né, sobre testes técnicos, que é completamente diferente. Você fazer um teste de Excel, pô, isso daí você coloca ali, é muito mais fácil de liderar. É um teste racional, né? Tem certo e o errado. Os testes de comportamento não tem certo, não tem errado, né? A gente nem chama de teste, a gente chama de assessment. Quais são os testes que hoje você acredita que melhor dão pistas para o profissional, seja se desenvolver ou na hora de você avaliar alguém para entrar no seu time, Carol? Olha, tem vários, tá, Baza? E cada vez eles estão fazendo mais testes, né? O último, por exemplo, que vem dos Estados Unidos, é um teste de mapeamento do seu raciocínio, como o seu cérebro funciona, né? Que eu já fiz e eu indico muito, mas é um teste com custo elevado, é um teste muito extenso para você responder. Então, assim, ainda se fala muito no DISC, né? Que é aqueles 4 quadrantes onde você tem o alto D, que é o drive, que é o foco no resultado, influence, que é o foco nas pessoas, stability, que é o foco na estabilidade, né, na rotina, e o foco no processos, na disciplina, que é o DISC, que é a conformidade, né? A conformidade do ser, exatamente. E, Carol, uma pergunta também aqui que está surgindo aqui algumas. Eu sei que você fez uma live ontem sobre isso, então eu vou puxar sobre coaches. Mitos e verdades aí. Eu até faço uma piada com todo cuidado aí, porque tem muito coach sério, mas hoje, infelizmente, né, como não tem barreira de entrada, trouxe muito aventureiro, né? Então eu brinco que muitas vezes, muita gente aí que faliu paleta mexicana virou coach agora, né? Então de toda a enxurrada de gente que tem aí. Mas, enfim, eu já passei por o processo de coach 2 vezes e para mim foi muito importante o desenvolvimento. Eu queria muito que você falasse sobre mitos, verdades, pontos importantes para avaliar, até quando alguém quiser contratar um coach, se você recomenda, em que situações, dá um pouquinho da tua visão. Tá. Bom, primeiro existem alguns mitos sobre coaching, como, por exemplo, o coaching é para pessoas de baixa performance, negativo. Né? O coaching é um processo onde uma pessoa vai dar dicas para você, negativo. O coaching é uma pessoa que sabe mais do que você, também negativo. O coaching é uma pessoa que vai dar todo a rota do que fazer, também negativo. O que é o coaching? O coaching é um processo para você desenvolver uma habilidade por processo de coaching. Não tem 2 habilidades, 3 habilidades, porque um dos preceitos do coaching é foco e disciplina. E se a gente não tiver foco na competência que a gente quer adquirir, então a gente nem consegue começar um processo de coaching. Né? Então, é um processo onde você vai desenvolver uma competência ou ainda um processo onde você vai aprender a ter atenção ao seu ponto de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que planejada, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de planejamento. Então, o que eu posso fazer? Eu vou passar por um processo de coaching e ele vai me dar ferramentas, né? A gente junto vai descobrir ferramentas que me fazem ter uma atenção melhor nesse processo de planejamento, né? Então, é uma competência aí que eu vou trabalhar por vez. Como é que eu escolho esse coach? Pessoal, coaching a gente não escolhe no Google. A gente não escolhe no Instagram. Coaching a gente precisa ter boas indicações, porque existe um processo para ele chegar onde ele chegou, né? Existe uma formação para ele chegar onde ele chegou. A gente chama de horas de coaching para quem dá o coaching de horas de voo, né? Então,
precisa-se de horas de voo, muitas horas de voo. Eu estou dizendo 200, 300 horas de voo para que ele possa se tornar um bom coaching e que você possa fazer um bom processo de coaching. Acho que assim, resumidamente, Baza, é isso. E respondendo também, quando é que eu posso passar por esse processo? Esse processo sempre importante, quando a gente sente falta mesmo de desenvolver uma competência, quando a gente sente falta mesmo, quando a gente mastiga os mesmos erros, né? Então, assim, a gente precisa de uma ajuda externa, alguém que externamente nos faça perguntas importantes para que a gente encontre na gente mesmo uma forma de lidar com aquilo, de maneira que aquilo não nos atrapalhe, né? E, Carol, em contraponto à mentoria, comenta um pouquinho para a gente até da diferença, você acabou de definir o coach, como é que você define e enxerga a mentoria que acaba indo por um caminho bem diferente? Bom, então vou primeiro para os mitos. Mentoria é uma pessoa que precisa ser mais velha que você. Mito. Mentoria dura um tempão. Mito. Mentoria se faz com uma pessoa só. Mito, né? Mentoria é um processo que ele não acontece externamente, mas muito mais internamente nas empresas, né? O que é o processo de mentoria? Eu vou procurar alguém que tenha uma experiência maior naquilo que eu estou fazendo, né? Na tomada de decisão, nos caminhos a seguir, nos macetes da área. Eu vou procurar uma pessoa para me instruir, para me ajudar, para estar comigo. Essa pessoa não necessariamente é mais velha do que eu. Ela é, sim, mais experiente naquilo. Tanto isso é verdade que a gente tem muitas vezes nas empresas, a gente chama de mentoria reversa, que é o pessoal de tecnologia que vem todo cheio de digital, né? Com a cabeça toda digital. Passar conhecimento para pessoas mais velhas, para pessoas que têm lá seus 45, 50 anos, que não pegou essa fase, né? Que não pegou essa era digital. Então, é um processo que você pode ter mais do que um mentor, né? Você pode ter um mentor para uma coisa, um outro mentor para uma outra coisa. Não precisa ele acompanhar você o tempo todo. Não é um processo que dura muito tempo, né? Agora, é importante dizer que tanto a mentoria que acontece internamente na empresa, como o coaching que acontece externamente, ele é um processo de confiança, né? Se não existe confiança entre ambas as partes, ele não funciona. Pode ser mentoring ou pode ser coaching. Não funciona. São dois processos que não funcionam se você não conhece, se você não gostou, tá? Me deram um coaching, a empresa pagou um coaching para mim, eu não gostei. Eu não gostei da pessoa, eu não senti confiança nela. Pessoal, para. Para que é gastar dinheiro fora e gastar o seu tempo. Muito bom. E, Carol, dentro dessa linha de mentoria, é super interessante que você acabou de descrever um processo que eu faço muito na Page, que eu chamo do café com os estagiários, onde eu faço a mentoria reversa. É muito engraçado porque eles chegam lá esperando que eu vou sair falando um monte de coisa, e aí ávidos para aprender, e aí eu falo assim, ó, gente, isso é só 50% do tempo do café. Os outros 50% sou eu perguntando o que vocês fazem, o que vocês acham. Aliás, né, agradecimento a boa parte dos estagiários da Page, vocês são os responsáveis por eu ter um Instagram. Então, obrigado, vocês me incentivaram, vocês falaram, Baza, vai lá porque tem espaço. Então, muito obrigado mesmo, gente. E Carol, você passou pelo RH de muitas empresas, empresas grandes, empresas nacionais, empresas multinacionais. Dá um pouquinho da tua visão de RH, do que são pontos importantes que normalmente o RH avalia para ver alguém que pode se tornar um gestor. Então tem muita gente aqui que está no caminho, muitas vezes já tecnicamente já está muito bem na carreira, já é reconhecido na empresa, mas tem ainda aquela virada de chave, aquela oportunidade que está faltando. O que você recomenda para essas pessoas? O que elas deveriam demonstrar ou elas saberem como o RH está analisando elas? Tá. Eu tenho a máxima comigo de que liderança é exemplo, tá? Então, para algumas pessoas, ser exemplo é um fardo, né? É muito ruim. É
é uma cobrança muito grande. Então, cara, liderança não é para você, né? Agora, você não pode deixar de crescer por causa disso. E aí está o papel do RH de fazer uma carreira tão bacana e tão competitiva de um especialista, né? Como se faz a liderança, né? Para que você tenha pessoas certas nos lugares certos, né? E para quem quer, e para quem gosta disso, né? Primeiro você tem que admitir que você não tem as melhores respostas e você não faz as melhores coisas, né? Ser líder, antes de tudo, é você dar a voz às pessoas fazerem aquilo que você fazia muito bem, por isso você virou líder. Só que agora você vai deixar com que elas façam, né? Então, eu acho que um dos preceitos da liderança, um dos conceitos muito importantes para você se tornar um líder, é você conseguir fazer com que o outro brilhe, né? Liderança é isso, você fica feliz quando o outro brilha, né? Você fica lá, parece a mãe, né? Que está lá sentada na plateia vendo o filho fazer um espetáculo, né? Lembrando que liderança não é maternalismo nem paternalismo, sou totalmente contra, pelo contrário. O líder precisa ser certeiro, assertivo, muitas vezes vai tomar decisões impopulares, né? Mas que precisam ser feitas, né? Decisões que às vezes as pessoas não concordam, né? Mas que ele tem que deixar claro a intenção dele, né? A intenção sempre boa. E agora, falando do papel, muitas vezes, e do relacionamento, mas também entre o gestor e o liderado, muitas vezes eu também recebo, Carol, muitas perguntas quando o liderado diz, pô, mas meu chefe não me dá espaço, meu relacionamento com o chefe está desgastado, a relação de confiança está abalada. Você acredita que é possível reconquistar uma relação de confiança, reconstruir uma conexão quando você se sente que a relação está indo muito mal? E claramente, né, quando a relação vai mal, existe um potencial aí de você não conseguir entregar tudo que você pode e ter todas as oportunidades que você poderia. Bom, conexão, diferente de confiança. Sem né? dúvida. Então, eu posso ter perdido um pouco conexão com o meu chefe, às vezes ele me deu um feedback duro, eu fiquei ressentido, fiquei mais na minha, parei de falar com ele, ou estou com receio de falar com ele, porque ele fala de um jeito que não me agrada, né? Tudo é possível. Na conversa, eu gosto muito da conversa aberta, limpa, em dizer, olha, eu me sinto podado quando estou falando com você, ou a forma com que você fala me retrai, né? E por isso eu fico mais no meu canto. Eu gosto muito dessa comunicação. Acho que a comunicação ela é imprescindível entre gestor, líder e liderado, né? Se ela não partir do seu gestor, que parta de você. Não espere que o seu gestor tenha resposta e solução para tudo, né? Como feedback, né? Meu gestor não dá muito feedback. Cara, para de ser vítima e vai ser protagonista da sua história. Ô, chefe, você faz um favor? Eu gostaria de um feedback, né? Me dê um feedback, por favor. Como é que eu tô indo? Eu preciso saber como é que eu tô indo, né? Então, isso é importante. Isso é conexão. Agora, confiança, base. Assim, para te dizer bem a verdade, não fazer rodeios, eu acho muito difícil reconquistar a confiança, porque para mim a confiança, ela é um elo, ela é um cristal, tá? Que quando quebra, você vai colar as partinhas, ele vai continuar sendo a pedra que ele era antes, né? Aquele, sei lá, aquela peça, aquele vaso de cristal, mas sempre com resquícios, tá? Eu acho muito difícil reconquistar a confiança, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, né? Para que as pessoas confiem na gente. Eu aproveito até para dizer sobre networking, né? A gente fala que o desenvolvimento também é você aumentar a sua rede de relacionamentos, né? Eu costumo dizer que a gente precisa se relacionar com gente que sabe mais do que a gente, pessoas melhores do que a gente. A gente tem que estar sentado na mesa e tem que ser o que menos sabe, porque se você for o que mais sabe naquela mesa, você está na mesa errada, né? Então, assim, eterno aprendiz, né? Então, network não é a quantidade de pessoas que você conhece, mas a quantidade de pessoas que confiam em você, né? Que
topariam fazer alguma coisa com você, que te indicariam para alguma coisa. Isso é network. Então a gente precisa... E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com ética, a gente faz isso com verdade, a gente faz isso sendo sincero. Então tem coisas que não dá, é princípio, né? Ótimos pontos. E deixa eu aproveitar aqui, gente, só para fazer um momento merchan aqui de uma outra live que vai acontecer amanhã, que essa, enfim, eu vou falar já com brilho nos olhos, porque eu sou fã dos dois. Acho que todos vocês, ou a maior parte de vocês, conhecem a iniciativa que eu tenho no Além da Facul, junto com o Thiago Reis, com o Álvaro Chocair, com o Vabo. Estou vendo alguns deles aqui na live, inclusive. Valeu, gente, pela presença. E também com o Bernardinho, que faz parte do Além da Facul. E a gente está fazendo uma série de lives, tentando trazer o máximo de conhecimento. E amanhã vai ter uma live histórica, que eu estou chamando, é a live do Millennium, que o Bernardinho vai entrevistar o Guga. Então, assim, gente, essa é imperdível. Então, amanhã, às 17 horas, no perfil do Bernardinho, Bernardinho Oficial, do Guga Kirten, que é o perfil dele, vai ser no perfil dos dois. Então, não percam, assim, a gente está falando muito de liderança, de disciplina, de motivação. Pô, esses dois caras, assim, na minha opinião, os maiores ídolos aí, junto com o Ayrton Senna. Enfim, sem dúvida nenhuma, assim, já deixo aqui a recomendação para todo mundo dessa live amanhã. E, Carol, deixa eu puxar mais uma outra pergunta aqui que me mandaram, que essa também é uma dúvida muito comum. Carol, eu sou tímido, eu sou introspectivo. Eu consigo mesmo assim me tornar um bom líder? Sim, né? Sim, se você quiser, né? Porque o líder não é aquele cara mais expansivo. Líder não é o mais engraçado da mesa, né? As pessoas têm jeitos e não tem uma receita de liderança, né? Cada um vai descobrir o seu jeito de ser líder. Agora, lógico, a liderança faz você tomar voz algumas vezes. A liderança faz você pegar no microfone. A liderança faz você estar à frente de algumas discussões. A liderança faz você se posicionar numa mesa de discussões de outros líderes. Então, você vai ter que, em algum momento, quebrando essa timidez, porque isso pode te atrapalhar, né? Mas a sua essência é tímido e esse é o seu jeito. Então, há que se respeitar as pessoas. Só não pode deixar essa timidez atrapalhar você nesses pontos que eu né? Nesses exemplos que eu dei agora. Uhum. Muito bom, Carol. E o que eu digo também, né, tem uma piada que eu faço sobre isso, que se carisma e boa comunicação fosse suficiente para ser líder, todo 171 seria líder, né? Porque todo 171 que eu conheço é carismático, envolvente, e pô, não necessariamente é o cara que a gente quer nas nossas empresas serem líderes, né? Pelo contrário, gente, eu acho que quem é carismático, quem tem uma boa comunicação, tem um cuidado extra para se tornar um líder, porque esse cara normalmente cresce ouvindo, você é um líder nato, pô, você nasceu para liderar, e muitas vezes pode criar uma falsa sensação que ele está pronto. E aí ele começa a querer usar a liderança, o carisma, a comunicação para resolver problemas aonde não é ali que você resolve com esse tipo de habilidade. Então é o cara que muitas vezes não vai planejar uma reunião e vai levar no feeling, é muitas vezes o cara que não planeja uma reunião lá no one-on-one individual, ele vai querer levar no somebody love. E aí é onde eu vi muitas vezes essas pessoas podem até dar um salto e crescer rapidamente até uma posição mediana, depois ou batem no teto ou tropeçam até e caem. Então esse é um outro ponto que eu vejo, inclusive, de um cuidado que você tem que ter se você tem essa habilidade para não achar que ela vai resolver todos os problemas, né? É como também um ditado que eu tenho muito comigo, né? Quem só tem martelo acha que todo problema é prego. Então, muito cuidado para que você não tropece dentro desses problemas aqui que você pode enfrentar. Essa sensação, Basa, que você falou, traduzindo um pouco o que você falou, assim, essa sensação de que eu já cheguei no topo e que eu sei tudo, é uma falsa sensação. Pode te dar pode passar alguma soberba para as pessoas, o que é muito negativo. Então, assim, mesmo que você seja muito bom, mesmo que você seja muito talentoso, liderança é comportamento, ela pode ser desenvolvida, ela sempre pode ser desenvolvida, por mais desenvolvida que ela seja em você, ela sempre vai ser um ponto de atenção e a gente precisa lidar com
essas competências, inclusive com as competências que a gente tem como ponto forte, a gente tem que lidar com elas como eterno aprendizado para nós. Fantástico, concordo muito, Carol. E isso daqui acho que vai linkando, parece que a gente vai jogando as peças do quebra-cabeça aqui nessa live e elas vão se conectando. Eu queria muito que a gente conseguisse passar esses pontos para todo mundo que está nos assistindo, da conexão de todos esses pontos. E aí já vou puxar um muito polêmico, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo. Carol, como é que eu peço aumento, eu peço para ser promovido? Essas perguntas o Baza faz e responde no Instagram dele. Aí ele joga para mim. Boa. Bom, como é que eu peço um aumento? Eu costumo dizer que aumentos e promoções é igual cinema, né? Primeiro você compra o ingresso, depois que você assiste o filme, né? Então, assim, se você não tiver mostrado resultado, se você não tiver tido as suas entregas, se você não tiver sido construído a sua performance, né? Entregue. E eu digo até mais, entregue mais do que necessário, né? Seja foda naquilo que você faz, né? Porque aí sim você pode chamar o seu gestor e falar, logicamente, pessoal, que para se dar um aumento tem outras coisas que às vezes não é só a competência, é o budget da empresa, é o momento da empresa. Às vezes não dá para dar o valor que vocês queriam, porque o gestor tem que dividir isso em fatias, né? Às vezes é mais de uma pessoa, mais de 5 pessoas. Então, assim, a empresa tem suas limitações também, né? Ela tem um certo budget para dividir entre gestores e esses entre os seus liderados, né? Mas sempre na conversa. Agora, não vai ter cara de pau de pedir aumento porque você é um funcionário esforçado, tá? Esforço não merece aumento. O que merece aumento é resultado. Esforço é aquele cara que chega às 9, sai às 6, que faz tudo que o líder pede. Mas isso, gente, esforço é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia para acordar, né? Então, assim, não confunda, e gestor também confunde muito esforço com resultado, né? Esforço é uma coisa intrínseca. Você precisa ser pessoas, né? Ótimos pontos. E assim, eu tenho comigo também que muitas vezes as pessoas elas começam a usar os comparativos errados também para pedir um aumento, né? Muitas vezes, primeiro que quando você fala, né, do esforço, acho que tem o pior quando a pessoa pede aumento por uma situação pessoal dela, né? Olha, eu preciso de um aumento porque eu vou casar. Né? Então, assim, toma muito cuidado, gente, porque assim, eu não estou diminuindo a sua necessidade financeira, eu não estou diminuindo, acho que assim, todo mundo tem as suas contas, mas não vai ser esse caminho que vai te fazer ter um aumento. Então, entenda isso também. É importante você entender o racional, que a maior parte das pessoas que são valorizadas na empresa são as pessoas que, de alguma forma, encaixam muito bem as suas atividades ou com situações onde você vai aumentar a receita, ou você vai diminuir o custo, ou você vai trazer dinheiro novo para a companhia. Então, enfim, como é que você linka o resultado que a empresa está esperando, de alguma forma, com o que você faz? Então, isso é um ponto fundamental. E, Carol, a gente já está chegando aqui perto do fim, aqui no horário, já está chegando no limite, passou super rápido. Toda vez que a gente fala de feedback, de desenvolvimento, tem uma palavrinha aí de 3 letras, um acrônimo chamado o famoso PDI, que a gente fala tanto e a maior parte das pessoas fica em dúvida, não só do que é, mas como construir. O que você pode deixar de dicas em que momento que vale a pena ter um PDI, como construir, como acompanhar? Bom, PDI é Plano de Desenvolvimento Individual. Ele geralmente é feito, e eu acho que um momento melhor também para se fazer é depois de uma avaliação de desempenho, né? Onde eu vou mapear o que você precisa ter atenção, né? Eu posso mapear os seus pontos fortes, onde eu vou deixar, onde eu quero que seja excelente, né, para você, onde é fácil para você ser desenvolvido, mas eu também vou colocar aqueles pontos de atenção, né? Onde que você precisa ter atenção? O que é que você precisa prestar atenção para que você não repita os mesmos erros, né? E aí eu queria deixar uma dica também para as pessoas que às vezes elas esperam muito da empresa, né? Eu acho que autodesenvolvimento, você não pode terceirizar o seu autodesenvolvimento,
né? Porque, mais uma vez, a empresa muitas vezes não tem budget, né? E eu sou DRH, gente. Eu estou acostumada quando a gente está em processo de budget. O que vai cortar? Corta treinamento, né? Tô acostumada. Então, assim, não dependam da empresa, né? Vão atrás da informação, vão atrás de seguir gente, vão atrás de fazer lives bacanas, né? Não querendo desmerecer as lives culinárias ou astrológicas, mas, assim, vão atrás de conhecimento que realmente agregue vocês, né? Faça do seu conhecimento um hábito, crie estratégias, comportamentos, tenha claro o que você quer se desenvolver, né? Qual é a sensação que você quer ter quando você desenvolve aquilo. Então, assim, tenha muito claro isso. Eu vou dar um exemplo bobo, né? Por exemplo, inglês, né? Você sabe, Basa, que 3% da população brasileira fala inglês fluente? É só 3%, né? Terrível, infelizmente, essa estatística. E aí, pessoal, poxa, a empresa não pagou o meu inglês. Eu também não tenho como fazer. Gente, tem aplicativo gratuito para você aprender inglês e falar com o nativo. Se não for isso, você gosta de fazer encontros na sua casa, jantar? Faz um jantar onde todo mundo está falando inglês. Combina que naquele jantar todo mundo só vai falar inglês. Convida pessoas que têm mais ou menos o seu nível, para que você não fique retraído se alguém falar muito melhor do que você. Então, assim, isso é estratégia, né? Crie estratégia para você se desenvolver. Um exemplo bobo que eu dei, mas assim, você pode fazer isso com todas as competências das quais você quer melhorar, né? Ou conhecimentos que você quer ter. Exatamente. Carol, minutos finais aqui. Por favor, deixa seu recado, indicações. Quem quiser te encontrar, como é que te encontra? Tá, Fica à vontade aí. Tá, eu vi algumas pessoas aí falando do meu Insta. Meu Insta é _ Carol C. Goncalves, tá? Esse é meu Insta. Vai ser um prazer poder ajudar vocês, dúvidas e enfim, e dar dicas também. Eu queria só falar um pouquinho que quando a gente passa por um processo de desenvolvimento, né, de conhecimento, a gente passa por um processo de mudança de hábito, né? E, pessoal, não achem que depois dessa live vocês vão mudar o hábito. Não vão, né? Hábito, ele é rotineiro, ele precisa seguir repetições até que ele vire hábito. Então, assim, tenha meta clara, tenha foco, tenha disciplina no que você quer aprender. Invista no seu autoconhecimento. Procure conversar com pessoas que sabem mais do que você. Evite procrastinar. Semana que vem eu começo. Não negocie com a sua preguiça, porque a preguiça ganha. Tá? Eu nunca vi a preguiça perder. Então, não negocie com ela. Não procrastine. Eu vou fazer. Não espere segunda-feira para começar as coisas. Comece numa sexta. Na segunda você já vai estar engajado naquilo, né? Então, desenvolva os seus pontos fortes. Seja foda. A pessoa fala assim para mim: você tem alguma dica? Eu tenho. Seja foda no seu ponto forte. Essa é a minha dica, né? Aprenda com seus erros, né? Eu falo muito isso. Aprenda com seus erros. Não é problema nenhum errar. Problema é a gente insistir no erro. E o que é a experiência, se não o nome carinhoso que a gente dá para os nossos erros, né? Poxa, eu tenho tanta experiência em recrutar gente, né? Puta, eu já passei por cada uma, né? Então, assim, isso é experiência, né? Então, assim, não tenha medo de errar. Aumente seu networking, aumente as pessoas, sigam pessoas no LinkedIn, né? Sigam os gurus da sua área, sigam as pessoas que sabem, que falam bem, que têm conteúdo, converse com elas, mande perguntas inbox. Algumas respondem, né? Então, assim, crie esse relacionamento com as pessoas, criem artigos, comentem artigos, né? Aprendam. E baixem e-books, né? Tem tanto e-book. Aí as pessoas falam, onde eu acho e-book? Um lugar legal para achar e-book é no LinkedIn. Sabe como? Coloca lá, hashtag e-book e conteúdo. Pronto, vai aparecer uma lista de e-book.
que vocês podem Carol, baixar. deixa eu aproveitar para fazer uma provocação aqui. A gente não combinou isso, mas o que você acha da gente preparar nós dois um PDF aí com as principais dicas? Porque eu estou vendo o pessoal pedindo dica de livro, gente para seguir. Topa preparar aí um PDF para a gente depois disponibilizar para a turma? Nossa, claro, vamos preparar. Amanhã tá pronto. Por isso que eu gosto, gente, da Carol. Missão dada é missão cumprida. Não, amanhã tá pronto. E livros, pessoal, ó, essa eu posso falar agora. Faz cadastro na Lê Livros. A Lê Livros é uma plataforma onde tem livros que já não tem mais conteúdos autorais, não tem mais direitos autorais. Então, você encontra tudo. Você encontra John Maxwell, você encontra o Inteligência Emocional, você encontra livros muito bacanas de liderança, de negociação, de vendas e... de repente, das áreas, aqui eu falo mais as áreas que eu procuro, né? Mas, enfim, tem muitos livros lá. É só fazer o cadastro, gente, baixar os livros. Carol, muito obrigado mesmo. Assim, não tenho palavras para te agradecer. Aqui pelos comentários aqui, fantástico. Eu vou pedir aqui para a gente fazer uma pose bacana. Vou pedir para todo mundo dar print e marcar os nossos 2 Instagrams para que as pessoas te conheçam também. Então, gente, por favor, agora é hora do print. Valeu, gente. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado mesmo. Então, amanhã a gente fala aí para fechar esse documento aí. Vamos compartilhar muitas dicas. Obrigadão mesmo. Aonde você vai compartilhar esse documento? No seu Telegram? Eu vou mandar no meu Telegram. Então, quem ainda não me segue no Telegram, tem um link lá na minha bio. Automaticamente vocês também já estão conhecendo aí a Carol também. Gente, fiquem à vontade depois para compartilhar esse documento também. Tem muita dica, muita coisa que é tudo grátis. Então, gente, acho que conhecimento tem que ser disseminado. Carol, muito obrigado mesmo, adorei. Eu vou aproveitar aqui para dar uns recados finais aqui para a turma, mas muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigada, Baza. Obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência. Espero ter podido ajudar um pouquinho vocês. Com certeza. Tchau, tchau. E, gente, muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo. Acho que esse foi o primeiro teste, né, de vocês escolherem um tema que vocês gostariam de assistir numa live. Como eu brinquei, assim, se tem uma coisa que o Red Hunter minimamente é bom, é no networking. Então, meu compromisso com vocês é a gente continuar escolhendo os temas através de enquetes. E aí, o meu compromisso é depois tentar buscar dentro do meu networking a pessoa que eu considero que possa trazer o maior conhecimento possível de forma prática, didática e principalmente que deixe depois uma sensação de todo mundo na hora que sair dessa live e falar assim, poxa, estou muito feliz mesmo porque saí com algo a mais, saí com caminhos para continuar no desenvolvimento. Aproveitando para reforçar, amanhã então, live histórica, live do milênio que a gente está brincando, do Bernardinho com o Guga. Poxa, para quem gosta, seja do esporte, de liderança, disciplina, resiliência, não importa qual é o prisma que você gosta, esses 2 caras têm muito para agregar, então muito feliz mesmo de estar nesse projeto do Além da Facul. E, gente, logo mais aí, possivelmente amanhã, eu já mando para vocês na enquete lá no Telegram quais são as opções para vocês poderem escolher a próxima live, o que vem pela frente. Mais uma vez, obrigado mesmo, gente. Muito feliz mesmo de ter todos vocês aqui participando comigo. Valeu, gente. Um grande abraço, hein? Boa noite para todo mundo.